Olá, caro associado da SBOT Regional São Paulo. Hoje nós teremos mais um episódio do podcast Crossfire da SBOT São Paulo, com a presença de dois ilustres convidados. A doutora Luciana Andrade da Silva, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, do pavilhão Fernandinho Simonsen, assistente do grupo de ombro e cotovelo. E Carlos Matos, da PUC de Campinas, diretor clínico do Hospital da PUC de Campinas, chefe do Departamento de Ortopedia. Será uma conversa bastante descontraída, nós vamos trazer tópicos polêmicos e controversos da afecção no atleta. Os dois serviços são serviços grandes ainda, com estagiários e especialistas de ombro. Eu só gostaria de começar que cada um apresentasse o seu grupo de trabalho. Luciana, pode começar? Meu grupo de trabalho? Então, nós trabalhamos agora com cinco assistentes, né? O chefe mais 4. Nós temos um grupo aí com uma tradição grande, desde 86, 87, começou com o Dr. Sérgio Keck, e a gente aí desenvolve um trabalho acadêmico junto com os residentes e com os estagiários, para sempre se atualizando e trabalhando para desenvolver a parte de estudo clínico, principalmente, que no nosso país é o que é de mais fácil, porque os outros estudos são mais difíceis, mas a gente tem alguma coisa de biomecânica e tal, sempre tentando acompanhar o que a gente vê na literatura fora e tentando ter algumas novas ideias aqui dentro para introduzir no nosso meio, né? Carlão, e o seu serviço? O nosso serviço, a ortopedia tem 40 anos, basicamente, lá, e a gente está falando de ombro, né, que sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro, então a gente realiza atendimento pacientes de ombro em 2 grupos lá na PUC. Então a gente tem um grupo de ombro, propriamente dito, que é um grupo que tem 3 assistentes, mais os residentes, R4, etc. E o grupo de esportiva, que eu fundei em 2006, 96, desculpa. Aí esse grupo ele tem uma ampliação um pouco maior, que atende ombro, joelho, outras coisas. Também tem assistentes, tem residentes, R4, já fazem muitos anos. E os 2 grupos têm a mesma linha, então eles fazem atendimento lá é um hospital híbrido, né? Então a gente faz pelo SUS, pelo convênio, tem a faculdade, a gente desenvolve trabalhos, são os 2 grupos que trabalham em dias diferentes, mas tem muito em comum, tanto é que um R4 de um passa no estágio do outro e vice-versa. Vamos falar sobre a instabilidade do ombro. A gente sabe que é uma das afecções bastante frequentes nessa articulação, e quando falamos em paciente jovem, eu acredito que deva ser a mais frequente, diferentemente no idoso, que a gente tem lesão do manguito e artrose do ombro. Qual que é a linha de raciocínio de vocês em pacientes com dor no ombro, em pacientes atletas com dor no ombro? Vamos começar com as senhoritas. Então, o paciente com dor no ombro, que é esportista e usa o membro superior no esporte, eu acho que tem 2 linhas de raciocínio, que é a instabilidade e as lesões parciais do manguito rotador. Então, baseado nessas 2 linhas, é que eu vou começar tanto a explorar a história clínica dele, qual que é o movimento, em que momento que dói, se é durante o esporte, se ela dói quando ele está em repouso, quando ele tem os intervalos. É lógico que você tem que saber quanto que ele faz o esporte, qual é o nível de esporte que ele usa o braço, e aí, a partir daí, eu passo para um exame físico, onde eu vou, dentro do exame físico, que eu ainda acredito que seja a parte mais importante da nossa conversa, é onde eu vou direcionar o meu raciocínio, porque eu acredito que ele tem, entendeu? Dores mais posteriores lembram mais lesões SLEP, dores em abdução e rotação externa lembram mais instabilidade, e a dor quando ele leva o braço em rotação interna lembram mais uma lesão
parcial do manguito, que pode vir associada às outras coisas. Essa questão que a Luciana falou é fundamental, porque a gente recebe os pacientes, às vezes, já com algum diagnóstico de um colega. Encaminha o paciente com SLAP, porque viu na ressonância. E o atleta, principalmente o overhead, o arremessador, o nadador, o crossfiteiro, tudo, ele faz um monte de exercício, né? Então, perdeu, às vezes, um pouco aquele padrão de gesto esportivo, né? Ele faz não só natação, ele levanta peso, ele faz flexão, ele faz isso, faz aquilo. E aí a gente vem, às vezes, com o rótulo de um paciente com SLAP, a gente tem que procurar não ver a ressonância primeiro, para não te direcionar, porque é muito comum a ressonância desses pacientes virem com tudo isso que a Luciana falou, um pouquinho de lesão no labral, um pouquinho de lesão no manguito, parcial. Então, eu acho que a gente diferencia no velho e bom exame físico, né? História, exame físico, ver os movimentos que dói mais, aonde dói mais, os testes, embora não tenham testes para SLAP com muita especificidade, mas você começa a diferenciar por aí. Aí depois, o exame de ressonância, ele complementa o seu diagnóstico. Mas, para ser sincero, algumas vezes a gente vai para uma artroscopia e vai ainda tentando fechar o diagnóstico na intraoperatório, né? Mas tem que abrir o leque mesmo, e exame físico é o fundamental. Já que nós caímos no SLAP, eu estava reservando isso para um último tema, mas como nós já caímos no SLAP, vamos falar sobre o SLAP e sobre o diagnóstico do SLAP e do tratamento, porque a gente tem uns artigos recentes, mesmo o Pascal veio aqui no nosso curso, veio falando em ideias totalmente diferentes, não totalmente diferentes, mas de que não se trata mais o SLAP e o SLAP só em última instância você deveria tratar. Começar com o Carlos agora, o que ele acha? Essa questão do SLAP é interessante. Nós três, né, acho que eu e a Luciana somos contemporâneos, né? Que o Moto é um pouco mais experiente. A gente pegou os pêndulos da medicina do SLAP, né? Então, eu acho que eu estava começando aí na residência do ombro, alguma coisa assim, quando veio forte esse conceito do Snyder de SLAP. Então, a gente começou a achar que tudo era do SLAP, né? Então, qualquer alteração no labro, o SLAP era a causa. Então, a gente via em congresso, o SLAP, era uma novidade. Então, eu acho que reinseriu mais labros, tipo lesões SLAP, de repente, do que necessário, porque o conceito na época era esse. Mas com o passar do tempo, eu comecei a entender, e eu acho que estou na linha do Boalô aí, que às vezes o SLAP é uma consequência, né? Às vezes a gente acha o SLAP no meio da lesão, eu fixo muito menos SLAP do que fixava antes. E atualmente, para falar a verdade, eu tenho uma linha mais de... se eu acho que o problema está lá na origem do bíceps, eu estou mais para tenodese subpeitoral, entendeu? Para evitar a recidiva aí que é um tecido já ruim, né? Quando eu vejo que o tecido é muito ruim. Eu acho que a minha linha é muito parecida com o Carlos. Eu acho que eu vivi bastante isso, até dentro do hospital público, a gente fixou muito SLAP e tivemos bastante problema. A gente até publicou uma revisão, mas eu me lembro de alguns casos onde deu muita rigidez pós-operatória. Então, isso para um atleta que está, né, entre temporadas, que você promete para ele que ele volta, isso foi terrível na época. Hoje, faz anos já que eu não fixo um SLAP. Eu não tenho um volume de atletas enorme, mas eu sempre acredito que a dor não é do SLAP, é alguma coisa a mais. Então, assim, e eu também não gosto de fixar SLAP. Se eu tiver que mexer no bíceps, eu vou tirar o bíceps e vou acabar fazendo uma tenotomia com tenodese. Não tive a oportunidade de fazer subpeitoral ainda, mas acho que é uma ideia boa. A literatura que a gente está vendo aí, ela está meio... para os atletas de alta performance nos Estados Unidos, ela também não está tendo resultados tão bons, né? Por isso que, às vezes, eu acho que o SLAP ainda não está esclarecido. Eu acho que o SLAP não é só a causa de dor, deve ter mais coisa, e o pessoal vai lá e fixa o SLAP e acha que
resolveu. Mas eu acho que o conceito que tem que ficar é que hoje o SLAP não é cirúrgico. Você tem que buscar outras coisas e, em último caso, achar que é o SLAP o problema. Segundo essa linha de raciocínio, qual os exames complementares que vocês acham que são primordiais, mais importantes para o seu diagnóstico? Aí você está falando em instabilidade. Exato. Tá. Estabilidade, eu acho que hoje, eu não deixo de fazer uma radiografia, né? A Santa Casa, acho que a gente é o grupo que mais fala do raio-x, mais exige dos nossos residentes uma radiografia de boa qualidade. Graças a Deus, acho que o sistema digital melhorou muito isso, que no começo a gente fazia 20 radiografias para sair um West Point, hoje a gente faz menos e já consegue ter, mas eu ainda dependo muito, eu gosto de ver a radiografia, avalio borda de glenoide em radiografia, avalio o Hill-Sachs na radiografia, uma radiografia de frente que me mostra já um Hill-Sachs, já me dá uma tendência a imaginar o tipo de tratamento que eu faço. O Stryker eu gosto também, eu vejo a borda da glenoide, vejo a lesão de Hill-Sachs. Então, assim, eu ainda uso o padrão de radiografia, que eu até brinco com os pacientes que eu faço no privado, uma série de observações para que eles me façam todas as radiografias, porque no privado não é tão simples quanto no público. E aí, peço também a ressonância, e eu tenho o hábito de, em alguns casos, se eu vejo erosão na ressonância, de pedir uma tomografia também. As ressonâncias hoje melhoraram muito, elas estão tendo a capacidade de medir, de ver parte óssea. Até um tempo atrás isso era mais difícil, mas eu acho que se não tiver uma ressonância de muito boa qualidade, eu acho que a tomografia ainda ajuda muito para você enxergar a erosão óssea. A nossa conduta é muito parecida com a Luciana, porque é o que eu falei no começo, o pessoal, às vezes mais novo, examina pouco e vai direto para a ressonância, né? E aí passa muita coisa no meio aí. Então, como eu tenho alguns radiologistas que são meus parceiros aqui, tanto na PUC como no consultório, então eu procuro fazer sempre nos mesmos. Então a gente já tem um padrão, exatamente que a Luciana falou. Eu peço radiografia, peço ressonância. Antigamente eu pedia o pacote, era para estabilidade, raio-x, ressonância e tomografia. Agora eu peço raio-x e ressonância, aí os radiologistas já sabem direitinho o que eu quero ver. Em alguns casos ainda eu estou na dúvida aí se eu vou fazer um Bristol ou não, aí eu peço às vezes uma tomografia, né? Agora, existem, assim, a gente fica um pouco até meio perdido, louco, tanta coisa que surge em congresso, on-track, não sei o quê, mas na prática, às vezes é difícil essas medidas, né? Então, eu vou nessas que a Luciana falou também. Nós temos um ambulatório que é mais ou menos tendencioso, porque a gente tem muita lesão óssea nesses pacientes. Como que vocês imaginam isso? Porque vocês falaram que faziam uma radiografia e parte para uma ressonância. Quando que você parte para uma tomografia? Quando você vai dar mais importância na parte óssea? Hoje eu não tenho a rotina de já pedir a tomografia, então a gente pede a radiografias, a série de radiografia, a ressonância, e hoje as ressonâncias muitas vezes já definem já a minha conduta. Mas os casos borderlines, que eu fico na dúvida se eu vou fazer Bristol, se tem estoque ósseo ou não, aí sim eu peço a tomografia, mas eu tenho pedido pouco hoje em dia, viu, Kimoto? Eu acho que o que você citou é que existe, acho que talvez até uma diferença muito grande entre a medicina pública e a medicina privada, infelizmente. É difícil no privado você pegar um paciente que teve 15 episódios de luxação. Só que no público a gente tem, porque o paciente está rodando aí com indicação cirúrgica há um tempão e ele fica rodando. Então, acho que o que o Carlos falou é bem verdade. Eu acho que a ideia hoje é a ressonância, porque ela já está te dando padrão e, às vezes, ela é até perigosa, porque ela já vem com uma resposta off-track, on-track, escrita no laudo, e que, a priori, ela te dá um direcionamento de conduta que nem sempre é aquilo que você está pensando em fazer. Mas, na tomografia, eu uso principalmente para aqueles casos de erosão, onde você já vê a erosão quase que na radiografia, ou vem uma ressonância, uma erosão, e não vem laudada, porque no público, a maioria das nossas ressonâncias não vem laudada.
Aí, como eu preciso definir, às vezes, se eu preciso de um enxerto de ilíaco, ou se o coracoide é suficiente, ou quanto que tenho ali de erosão, praticamente quase com uma fratura da borda glenoide, aí eu pego e peço a tomografia, que é uma coisa que a gente tem uma facilidade muito maior de enxergar o osso, né? Vamos falar um pouquinho do primeiro episódio de luxação em atletas. É um tópico já bastante discutido, mas ainda nós temos algumas controvérsias. Qual que é o tratamento de cada um de vocês? Naturalmente vai depender da categoria do atleta, do tipo de esporte, etc. E quando você acha que, se você não opera no primeiro episódio, quando você acha que ele passa a ser cirúrgico? Eu acho que esse é um dos temas que eu considero mais controverso, porque, a priori, uma luxação num paciente jovem que é esportista, realmente, para nós, tem uma lesão, tem um bancar, às vezes tem um Hill-Sachs, pode não ser muito profundo e tal, mas esse menino é um praticante de esporte, gosta até de surfar, nadar, jogar tênis. Então, eu acho que a indicação é o primeiro episódio, mas eu sempre brinco, você falar direto que é cirúrgico, nem sempre você vai estar sendo o melhor médico do mundo. E, de repente, ele está naqueles 20% que não vão recidivar. Então, assim, se ele não for um atleta de profissional, eu acho que não é errado você postergar um pouco esse tratamento, sentir um pouco o doente, sentir qual que é a coisa, ele sabendo que ele pode recidivar. O segundo episódio define que é cirúrgico e ponto final, porque ele não vai querer passar para o terceiro. Agora, no profissional, eu acho que aí o pensamento é diferente. Aí você tem que ver o tipo de esporte, o tempo que ele está no esporte, na fase de treinamento, ou ele está na época da competição. Aí é sentar e conversar com ele e ver em que época ele quer ser tratado. Mas, em geral, o tratamento já é cirúrgico, você só vai definir quando você vai fazer e o que você vai fazer dependendo do tipo de esporte. É isso aí. A gente teve a oportunidade de trabalhar com atleta profissional aqui, de futebol e de basquete e de vôlei. Então, assim, é totalmente diferente. Por exemplo, atleta de futebol que caía sem querer e luxava o ombro, eu mantia ele no tratamento conservador e em alguma intertemporada operava, a não ser que ele luxasse várias vezes durante o campeonato. Agora, um atleta profissional de vôlei, basquete, se você não faz a cirurgia e ele luxa no próximo jogo, durante um jogo, alguma coisa assim, fica muito desagradável, né? Então você acaba operando logo no primeiro episódio, porque você sabe que a chance é altíssima de luxar de novo, né? No atleta amador recreativo, eu tenho essa conduta da Luciana também. Eu falo as porcentagens que ele tem para que vai voltar ou não a luxar, e ele vai definir, porque assim, a gente vê com frequência no atleta amador, ele vem aqui porque luta, vamos supor, jiu-jitsu, tá começando, tá empolgado, aí você indica cirurgia, vai, daqui a 2 anos ele volta porque desistiu, ele tá fazendo natação, entendeu? Então, às vezes, o foco do atleta amador ele vai mudando. Então, eu acho que é interessante essa ideia de você propor o tratamento conservador, falar quais os esportes ou movimentos que ele tem mais chance de luxar de novo ou não. E muitas vezes o atleta amador ele muda de esporte rápido, com muita frequência, né? Agora, segundo episódio, não. Aí já é definido, fechou, né? Tudo bem. Bom, nós tivemos uma conversa bastante agradável, informal e objetiva, uma ficção bastante ampla e controversa que é a instabilidade do ombro. Agradeço vocês dois, Luciana e Carlos, por participar desse podcast e acredito que vai ser bastante útil para todos os associados. Espero que vocês todos acompanhem outros podcasts na sequência. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.